Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, nesta manhã, nesta semana. Que Deus abençoe cada família, que nós possamos estar atentos à palavra de Deus, que é poderosa para nos instruir, para trazer salvação, para trazer a graça de Deus em nossos corações. Nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 139, 139. Nós vamos adorar ao Senhor com este hino. O socorro do crente. Para os altos montes olharei. Quem me socorrerá? Do meu divino protetor, auxílio me virá. Socorro sempre tem, socorro sempre tem, socorro sempre tem. Os inimigos dos fiéis os querem assustar, os querem assustar, o protegido por Jesus. Sem medo deve andar, sem medo deve andar, sem medo deve andar. Tem alguns avisos à igreja. Que Deus abençoe os aniversariantes desta semana. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos e irmãs que fazem aniversário nesta semana. Uma informação: se você quiser receber informações da Igreja Presbiteriana Betel, quiser receber o boletim, você precisa estar conectado ao hashtag PBetelComunica. E para isso, você precisa entrar em contato
através do WhatsApp da Igreja Presbiteriana Betel. E o número desse WhatsApp é 12 991 44 9668. Vou repetir. 12 991 44 9668. Ali colocando que você quer estar no grupo do hashtag PBTEL Comunica e receber as informações, o boletim, tudo ali que está tem a ver com a nossa igreja local, Igreja Presbiteriana Betel, aqui de São José dos Campos. Lembrando que nós, como igreja, devemos ser uma igreja contemporânea, fiel a Deus e à Bíblia e comprometida com a evangelização dos perdidos e praticando o amor uns aos outros. E nesta semana no boletim, eu coloquei para estarmos meditando na carta do apóstolo Tiago, segunda a sábado, de segunda a sexta, um capítulo, e no sábado eu coloquei aqui um texto de um capítulo específico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você possa, nesta semana, estar meditando na carta segundo o apóstolo Tiago. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que a igreja possa estar sendo fiel com seus dízimos e ofertas para o mantimento, a manutenção da casa do Senhor, da obra do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Hoje, quem nos trará a mensagem de Deus será o diácono Isaías. Vamos orar e aí nós passamos para a mensagem. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque o Senhor é um Deus santo e nos chama a gente andar, a nós, a sua igreja, a andar em santidade. Pai, necessitamos do Teu Espírito. Abra os nossos olhos para a Tua palavra. Pai, que nossos corações possam estar submissos a Ti e prontos a Te obedecer. A nos despojarmos, a nos deixar aquilo, o pecado que nos assedia. E a caminharmos a cada dia sendo parecido com Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda Teu servo, esteja com Teu servo Isaías, falando poderosamente ao Teu povo. E usa, Senhor Deus, este meio de comunicação, para que a Tua palavra chegue a corações. Em nome de Jesus, o nosso único Salvador e mediador, nós oramos nesta hora. Amém. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de me ler o texto aqui, eu gostaria de dar uma palavra à nossa igreja Betel. Eu e minha esposa tenho sentido saudade dos irmãos, do convívio que nós tínhamos aqui nas reuniões, do cafezinho, ali com os diáconos, no nosso trabalho. E esse dia eu estava comentando com a minha esposa como isso nos faz falta. Eu estou dizendo isso para que os irmãos saibam a preciosidade que eu sinto por essa igreja e que os irmãos têm. Então nós vamos meditar na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, ao qual eu passo a ler. Vinde a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos livrarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meus irmãos, esse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã é um dito de Jesus. E está o texto aqui, né? Mais uma vez a Patrícia lá caprichou para a gente. Um convite com uma promessa real, ou um convite com uma promessa verdadeira. E esse convite que Jesus está fazendo, fez e continua fazendo, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o convite. Durante toda a minha vida, já vivi bastante, que já estou terminando a década de 60, eu vi muitos convites, muitas promessas, muitas. E a maior parte, ou quase 80%, ou 90% das promessas nunca se cumpriram. Era só baleia, só conversa fiada, né? E depois nós vamos olhando, a gente possa olhar uma coisa que às vezes eu fico vendo, até comento com as pessoas, são os comerciais na televisão, propaganda. Comerciais que prometem 1000 coisas. Depois você vai lá, não tem nada a ver. Compra um aparelho, diz que ele só falta voar. E muitos defeitos e muitas coisas, né? Loteamento. Venha para esse loteamento que você vai ter uma vida feliz, aqui vai ter isso, vai ter aquilo, e promete mundos e fundos. E quando você compra um terreno, constrói lá, os seus filhos nascem, crescem, casam, você se torna avô, e a promessa não foi cumprida. No campo da política, promete tantas coisas para ter uma eleição, para ganhar, promete, depois vem uma decepção. Não conseguiram manter essa promessa. E se eu continuar falando aqui, não vou ficar o dia inteiro falando só nessas promessas quebradas, que nós vamos ficar falando o dia inteiro. Mas deu para nós entender onde eu quero chegar. As pessoas fazem promessa, faz um convite e colocam uma promessa e não cumpre. Eu vejo aqui dois aspectos. O primeiro é realmente o aspecto da malandragem. Tem muitas promessas, muitos convites que é malandragem. E o segundo aspecto que eu vejo, a sinceridade nas pessoas. Eu creio que quando um político, quando alguém promete alguma coisa, um ser humano promete alguma coisa a outra, eu creio e aceito que a pessoa está com vontade de fazer. Isso acontece até comigo. Só que nós esquecemos o que a Bíblia nos fala. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Então, por isso que muitas promessas, mesmo tendo boa vontade, tendo sinceridade, não conseguem se concluir. Agora, nós estamos vendo aqui, vinde a mim todos que está cansado e oprimido, e eu vos alivrarei. Essa promessa que ele está fazendo é Jesus. Em primeiro lugar, nós devemos ver, Jesus é Deus. E as promessas deles cumprem, porque a Bíblia fala, tem um texto que diz que Deus não sou Deus de mentir. Ele fala a verdade. O que ele promete, ele cumpre. Porque ele tem condições de fazer essa promessa. Então, nós passamos desse fato que quem fez a promessa, ele vai cumprir e cumpre e tem cumprido. Porque, em primeiro lugar, ele é Deus. E também nós vamos, mais tarde, eu vou mencionar mais algo a respeito desse Jesus, dessa qualidade, e porque Jesus fez uma promessa e porque ele cumpre a promessa. Se nós lermos um texto antes, o 27, que eu não li, ele vai dizer, todas as coisas, toda a autoridade foi dada pelo meu Pai. Tem tradução que diz que todas as coisas. Então, em primeiro lugar, que Jesus tem autoridade de Deus para que as promessas possam ser cumpridas. E se nós olharmos na Bíblia também, nós vamos ver o texto que diz que todos os nossos planos, o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus. Por que vem de Deus? Porque nós temos que fazer uma promessa, e essa promessa nossa tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que ter autoridade de Deus e tem que ter de acordo com a vontade de Deus. É por isso que muitas promessas não se cumprem. Eu poderia até dar essa explicação para ter a mensagem de hoje. Mas eu gostaria mais de trabalhar nesse texto, vendo o relacionamento, porque Jesus disse isso. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, segundo os teólogos dizem aí. Mas ele também foi escrito para a igreja. Nós vamos ver ali mais para frente em Pedro, ele fala, Pedro, sobre ti
construir essa igreja. E mais tarde nós vamos ver, fazendo mais referência à palavra igreja, que é ajuntamento, é o pessoal de Cristo. Então, Jesus usou esse texto, e se nós olharmos diretamente para os judeus, eu vou estar dividindo aqui em dois tópicos. O primeiro, se ele falou, é uma fala que ele está dizendo aos judeus que estavam ali, porque os judeus estavam vindo de uma religiosidade muito pesada. O apóstolo Paulo cita isso, nós vamos vendo para frente, que a lei, seguir a lei era algo muito pesado. Pesado e difícil. Difícil por quê? Porque se você errasse num dos mandamentos, já era culpado de todos. E aí, tinha também aquilo, não podia fazer aquilo, acender um fogo, e para fazer o sacrifício tinha que ser um animal apropriado, um cordeiro. Tinha gente que não podia comprar um cordeiro, e aí colocou uma pomba, uma rola, e aí tinha que cuidar, não poderia ter nenhum machucado. O animal a ser sacrificado não podia ser nenhum machucado, não podia ter mais nada. E depois vinha também aquele problema dos judeus, eles estavam sobre o domínio dos romanos. E nós sabemos, os historiadores aí, conta-se, diz e afirma que o pior reino profano que já teve na terra foi o reinado romano. O reinado deles foi horrível, foi terrível. Segundo isso a gente lê, a gente fica bobo de ver mesmo as coisas que aconteciam. E também os romanos eram cheios de ídolo. Tinha ídolo para tudo quanto é canto. E isso começou a entrar em Jerusalém, porque estava sob o domínio dele, e eles começaram a colocar. Agora imagine uma pessoa séria, levando os propósitos de Deus a respeito de ídolo, querendo seguir a lei, e todo dia levantando, dando de cara com ídolo aqui, e uma porção de coisa que estava acontecendo. Então isso estava trazendo um cansaço espiritual e também físico, porque havia muitas coisas que tinha que ser feito envolvendo a parte física do ser humano, né? Mas o mais aqui era esse cansaço espiritual. Fico ali vendo, porque sempre existiu, né? Por mais ruim que seja o mundo, por mais longe que esteja distanciando de Deus, mas Deus sempre reservou um povo. Deus sempre teve uma turma reservada para ele, para continuar. Então eu fico pensando ali aquelas pessoas ali sobre o fardo de romano, esse peso, cobrando os impostos. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, não presta assim muita atenção, mas vê como os romanos são sábios, eles usavam a inteligência. Quem cobrava os impostos não era o cidadão romano. Eles tinham lá os caras que mexiam com finanças, todo lugar sempre existiu. Mas quem cobrava os impostos era o próprio judeu. Por que isso? A gente fica pensando, porque o judeu conhece todo mundo. Não há como o cara querer defraudar, porque se fosse um cobrador romano, o cara podia falar, eu só tenho 3 ovelhas, vou te dar uma. Agora, sendo um próprio da linhagem do judeu, o cara sabe que, nós sabemos que todo mundo sabe o que tem, né? Se nós olharmos a nossa igreja aqui, a gente sabe quem é quem, a posição onde trabalha, as condições. Então ficava muito mais fácil de cobrar um fardo pesado. E tinha alguns, não podemos citar todos, não sei, mas tinha alguns que aproveitavam disso e extorquia mais. Então já tinha a parte financeira. O país estava vivendo sob uma pobreza. A lei muito pesada. Um não podia entrar na igreja, não podia ir. E havia outra coisa que ele fala aqui, oprimidos. O cansaço, né? A vida espiritual e a opressão. Havia também uma opressão dos fariseus. Os fariseus, eles ficavam na rua olhando quem estava fazendo o que era certo e o que não era. Nós vamos ver o caso, quando Jesus veio, os fariseus começaram a acompanhar Jesus. Um caso típico foi quando ele curou aquele paralítico, que estava há muitos anos, e falou, toma o teu leito e anda. Os fariseus na hora já chegaram ali e já foram contra. Então ficava aquela pessoa vendo quem fez coisa certa, quem fez coisa errada e mostrando esse perfil que tirou a liberdade. Eu gosto muito na Bíblia quando eu leio uma parte que diz, ele vos chamou para ser livre, Cristo vos chamou para a liberdade. Isso é importante. Então, vendo esse contexto da época, e colocando muitas das coisas erradas, e é bom lembrar, quando eles falam, os fariseus falavam a respeito do sábado, não podia isso,
é prestar atenção. Olhar no Velho Testamento não tem nada proibido de se não pode curar, não pode fazer não. Eles interpretam mal. O próprio Jesus diz isso. Fizeram mal interpretação da lei. Os escribas, os doutores da lei fizeram mal interpretação da lei. Hoje, entrar um pouco agora nesse vindo de Jesus para nós. Hoje, se nós olharmos no nosso tempo, agora o segundo tópico, que Jesus falando agora para a igreja, para aqueles que vieram a crer, nós que cremos em Jesus, ele está fazendo um convite também. E a situação, se nós olharmos de um lado para o outro, é quase semelhante. Nós estamos vivendo num tempo em que Jesus veio, mostrou que somos livres, mostrou a graça, mas muitos dirigentes, nem todos, muitas igrejas que se diz ser igreja evangélica, colocam um peso, um fardo muito grande. Eu vou contar uma experiência aqui que me abalou muito. Não pelo comportamento da igreja, que eu já sei que muita gente faz, mas me abalou em situação da pessoa. Tem um garoto, ele deve ter uns 18 ou 20 anos, ele passa perto de casa, ele é pedinte. Ele está sempre pedindo as coisas. Ele tem ele não é bem assim normal. Ele tem a pessoa usa, eu digo com todo respeito, mas é uma palavra que nós usamos, é a pessoa retardada. Ele conversa, ele faz tudo, mas ele não consegue assimilar muita coisa. Mas ele anda normal, ele faz tudo. Mas ele tem um retardo na mente. E ele sempre passa lá em casa e pede dinheiro, pede as coisas. E é tão engraçado que, se a gente for dar mantimento, ele fala que não quer mantimento, que é muito pesado e não vai andar carregando peso, ele quer dinheiro. Ele pega o dinheiro, não usa droga, não usa nada. Ele fala que quer o dinheiro, eu vou ficar carregando peso para baixo e para cima, vou andar feito louco aí, e vou andar com a cesta básica, ele não pega. E num determinado tempo que ele está passando ali em casa, eu falei de Jesus para ele, né? Dava um folheto e tal. Mas um dia, ele sentado ali, às vezes ele queria conversar comigo, ele falava, preciso conversar com você, quero conversar. Nem quero nada hoje. E então ele contando muitos problemas dele, eu sei muita história dele. Eu falei para ele, olha, você precisa procurar uma igreja. Você e sua mãe, você vai na igreja, você procura uma igreja evangélica. Ele falou, o quê? Igreja? Eu falei, porque, olha, eu vou te contar para você o que aconteceu, que ele jeito ele assim. Eu fui na igreja, eu vou citar o nome da igreja, não com intenção de desmoralizar a igreja, mas para que possamos dar o fato. Era no Morumbi, ele foi na Universal do Reino, lá no Morumbi. Ele foi com a mãe, e sentou lá, e o pastor pregando, e o pastor estava pregando um texto a respeito do dízimo, de dar oferta, a obra de Deus, que Deus abençoa, que Deus multiplica, né? Que está escrito isso na Bíblia, né? Daí o dízimo, daí prova de mim, então... E ele começou a ouvir aquilo, ele falou para a mãe dele, mãe, aqui, então vamos dar um dinheiro, vou dar essa oferta, ele vai orar agora, meu dinheiro vai ser multiplicado, vai abençoar. Ele falando ali. E aí a mãe mexeu, tirou 10 reais, a mãe só tinha 10 reais, mas nós vamos a pé, ele foi, aquele dia tinha que pegar um ônibus, não, mas deixa a gente vai a pé, vamos dar esse dinheiro porque ele vai multiplicar. Aí a mãe tirou os 10 reais e deu para ele. Aí o pastor contando, aí ele contando, o pastor falou, agora nós vamos arrecadar o dinheiro, vamos trazer aqui no trono da graça, e para que vamos abençoar, orar, para que esse dinheiro, aquele que deu, vai se multiplicar. Então nós vamos começar com aqueles que vai doar 500 reais. Traz o dinheiro. Aí ele falou que levantou uma turma lá, né? Agora nós vamos passar para aqueles que vão doar 300 reais. Aí foi uma turma. Foi baixando. Vamos agora para 100 reais. Foi mais um pessoal. Vamos agora para as pessoas que vai doar 50 reais. Aí ele falou, está chegando meu. Ele falou que estava contente. Aí chegou o pessoal de 50 reais. O pastor, eles começaram a recolher o dinheiro. E o pastor falou, vamos orar. Aí ele ficou, mas aí o meu, eu quero dar os meus 10 reais. E ele levantou, ele teve problema de retardo, ele esquentou a cabeça. Não, aí o diácono, ele falou que era pastor, mas deve ser os diáconos que estavam ajudando. Ele estava chegando lá, tem bastante diácono, e segurou. Mas eu quero nada. Não, aqui é de 50 para cima. E ele falou para mim que ele ficou tão triste, porque ele só tinha 10. Isso aí comove, colocando um fardo pesado das pessoas. E ele, a partir daquele dia, nem ele nem a mãe foi mais na igreja. Porque deduziu aquilo como uma malandragem. Eu tentei falar para ele que existe igreja séria, e vão falar, mas estão vendo o fardo pesado. O fardo ainda continua. A respeito da opressão dentro da igreja, muitas igrejas ainda continuam. Pessoas que ficam olhando
o comportamento do irmão, perseguindo, e vai atrás, e mostra aquilo, e aquele lá fez isso, e mostrando os defeitos, achando que não está certo, fica, como se diz, sendo um construtor, olhando a obra de Deus como que ele fosse o dono. Nós estamos cheios de coisas, e isso afastando pessoas do Evangelho. Afastando, porque é um fardo pesado. Sendo que Jesus mostra ao contrário, a salvação é dom gratuito de Deus, é graça. Ele nos chamou para ser livre. Como podemos agora ficar com esse jugo do passado, coisas antigas do Velho Testamento, que o apóstolo Paulo chegou a dizer, isto é sombra. Os rituais do passado é sombra. E muitas vezes nós não estou abandonando o Velho Testamento. Eu sou muito favorável e gosto, a Bíblia é uma só. Mas houve coisas no Velho Testamento que está provado e está dito pelo apóstolo Paulo que foram rituais. Depois tem um problema da interpretação, e a pessoa interpretar mal. Como Jesus mesmo aqui falou, os fariseus interpretavam mal o problema do sábado, o problema de curar, sendo que o importante é a vida do ser humano, é misericórdia. Então, eu estou fazendo um levantamento para que possamos entender. E agora, ultimamente, saiu uma coisa interessante, vendendo, o cara encontrou um pastor, se diz pastor, entre aspas, encontrou lá no feijão que cura o vírus, o coronavírus. Tudo bem, se ele encontrou, tem um processo, graças a Deus apareceu uma luz, mas vamos então doar para todo mundo. Está vendendo por R$1.000 um feijãozinho. Foi o que vai baixar depois para 500 e depois para 300. E as pessoas que não conhecem a Bíblia, está cheio. Às vezes nós temos pessoas dentro da nossa igreja, evangélicos, pessoas que têm uma carreira bastante de presbiteriano, que é uma igreja séria, que segue a Bíblia. Eu só falo sem medo de errar. A igreja presbiteriana é uma igreja séria, ela segue a Bíblia. Mas tem membro da igreja ali, tem 10, 15, 20 anos, não conhece a Bíblia. Não conhece. Apanha aí muitas coisas. Agora imagine essa pessoa do mundo que nunca leu a Bíblia. Quando ele vê, puxa vida, tem um feijão que cura e eu não tenho R$1.000 para comprar. Que Deus é esse? A pessoa vai dizer isso. São pessoas, então, que interpretam mal a Bíblia e está cheio de fazer isso aí. E Jesus está dizendo, vinde a mim. O vinde a mim de Jesus não é só para os não salvos. Muitas pessoas às vezes podem pensar que ele está dizendo que isso aqui é só a pessoa que não conhece Jesus. É um convite, sim, para os não salvos. Mas esse vinde a mim de Jesus, e está dizendo que está cansado e oprimido, e eu vos alegrarei, é para nós, filhos de Deus, também. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos problemas, temos ansiedade, temos aflições, e mesmo como os filhos de Deus, nós temos passado por momentos difíceis, e às vezes a pessoa pode falar, mas não é certo, um filho de Deus está assim, sofrendo, tem ansiedade, aflição, agonia, passando por um momento difícil, cansaço, se nós temos esse Deus poderoso. Sim, mas nós vamos ler lá na Bíblia, Davi. Nós estamos agora nesse período de quarentena, lê o Salmo de Davi, provavelmente o 25, onde ele mostra a ansiedade da alma dele, o que estava acontecendo. Era um servo, segundo o coração, um servo, segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, e passando por isso. Então, esse convite de Jesus, muito se fala ao nosso tempo. Como eu falei a respeito de por que Jesus pode fazer essa promessa, esse convite, eu havia dito que, em primeiro lugar, ele é Deus. Mas vamos ler em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4. Vai dizer assim, no versículo 16. Olha só o 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono da graça aqui é Jesus. Aqui está atribuído ao apóstolo Paulo, no livro de Hebreu. E aqui está falando sobre o sacerdote. Então, nós vamos ver agora, eu marquei aqui, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, mostrar o que é essa graça. Porque Cristo se compadeceu das nossas fraquezas, podemos chegar com confiança ao trono celestial,
sabendo que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial. É chamado o trono da graça, porque dele flui o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo o que precisamos em toda circunstância. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar ajuda no que carecemos. Veja bem, esse parte que eu estou lendo, né, a respeito do trono da graça, esse que eu acabei de ler agora, a respeito do que é trono da graça, não está aqui na Bíblia. Isso aqui é um achado, é um complemento explicando esse trono da graça, certo? Então, todas essas qualidades que tem em Jesus estão todos focados na Bíblia e tem as referências. Então, é só começar a ler e ver isso aí. Então, vamos ver hoje, nós como os filhos de Deus, as coisas que nos acompanham na ansiedade. A ansiedade, a Bíblia fala em Salmo, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Lançando sobre ele todas as nossas aflições. Ansiedade, eu estava olhando lá no dicionário, o significado, o sinônimo, ela influi tanta coisa. Começa lá, aflição, agonia, angústia, afligimento, desassossego, desgosto, amargura, tristeza e várias coisas. Essa palavra ansiedade vai mostrando esse sentido. E são coisas que o crente tem passado. Eu falei no começo aqui, até agradeci a Deus, comentei a respeito das saudades que eu sinto dos irmãos de estar junto. Não estou querendo aqui mostrar nenhuma demagogia, mas é o que eu estou dizendo de coração. Eu sinto falta mesmo das reuniões. Embora eu não tenha dizer que eu sou assíduo, vim em todas, não vim em todas. Mas as que eu vim, que eu estive, eu fui muito bem edificado. E nós estamos vivendo um momento que, por determinação de lei, da ciência, do entendimento, nós não podemos estar congregando. Vai ser dificilmente. Eles estão abrindo vários lugares, estão dando acesso, abertura a vários comércios, firmas, algum lugar, mas a igreja eles ainda viram que não pode, porque o ajuntamento é muito perto. Então nós estamos segurando. Então nós vamos passar. E é triste a gente não poder. É diferente. Uma reunião na igreja, como essa que nós estamos fazendo aqui agora online, né? Tem muita gente que não está ouvindo. Eu assisto essas que acontece aqui usando o celular da minha esposa, que eu não tenho WhatsApp, não tenho redes sociais, não tenho internet, não tenho nada. Meu celular é uma coisa simples. E, na minha maneira, eu creio que há muitas pessoas assim também. Então, são momentos difíceis. E não tem como ir na igreja, porque nós estamos debaixo da lei. A lei, no nosso país, aqui mesmo, está proibido essas reuniões, pode ter multa e pode até dar mau testemunho. Mas o que me preocupa é o que pode nos acontecer e não sabemos quando vai ser resolvido isso. Pode demorar mais tempo. E quanto mais tempo nós estamos ficando longe do convívio da palavra de Deus. Ok? Sei que tem gente que estão aí acompanhando todas as reuniões, estão seguindo tudo direitinho. Mas tem muitas pessoas que não têm. E é bem diferente, porque quando você vem na igreja, você entra, você assiste o culto inteiramente, vai até o fim. E muitas vezes você, acompanhando uma pregação, a certo ponto você pode largar a mão, falar, já tá bom, já, a gente já falou, não é isso. E a gente, é um desânimo. Então nós temos que vinde buscar em Jesus esse ânimo, essa força que nós vamos precisar agora. E Ele nos dá essa força. Porque que desanima. Se alguém falar que não está meio desanimado, que não tem cansaço, presta bem atenção, porque isso é do ser humano. Estou cansado, não resolve e não vai ir, e vai acontecendo muitas dessas coisas. Há um problema também do cansaço, que a Bíblia nos fala, que isso acontece muito. É o cansaço da espera da vinda de Jesus. Às vezes alguém pode estar assustando me falar isso, mas é um cansaço. Eu já vejo quantas pessoas falando que já esperamos, Jesus está vindo, Jesus está demorando, quando que ele virá, e pronto, e vive falando, já devia ter vindo, o mundo está muito ruim, as coisas estão acontecendo.
E vai dando esse cansaço. E isso, não estou dizendo que isso não é pecado. Nós vamos ver Davi falando a respeito disso. A minha alma anseia por Deus. Quando irei e verei, estarei com Ele. Então, esses desejos no coração são as coisas que tem, que pode e deve ser suprido com esse convite de Jesus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque Ele tem o poder, e como eu falei no começo, uma promessa real, uma promessa verdadeira. Quem está fazendo, quem está dizendo é Jesus, porque Ele tem toda a autoridade. A autoridade de Deus, Deus concedeu, e tudo que Jesus faz é segundo a vontade de Deus. Por isso que essa promessa é uma promessa, é um convite com uma promessa real, uma promessa verdadeira. E que Jesus quer isso para toda a nossa vida, para os não salvos e para os filhos de Deus também, principalmente aos filhos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, meu Deus Pai, te agradeço por esse dia, por essa manhã, te agradeço, ó Deus, por esse trabalho aqui da igreja, o pastor, a esposa, preparando para que possa transmitir, chegar nos lares a mensagem. Que o Senhor esteja sempre fortalecendo o pastoral, a sua esposa, os filhos, ó Deus, e ajudando nas suas necessidades e nos seus problemas. E abençoe a Igreja Betel. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.